Olá, meu nome é Liz e meu grupo vai falar sobre análise das demonstrações contábeis. Ele é composto pelo Jonathan, pela Júlia e pela Ju, além de mim. Eu vou começar falando sobre análise horizontal. A análise horizontal trata-se de um processo de análise temporal, através do qual é possível verificar a evolução das contas de forma individual e em grupos por meio de números e índices. O primeiro passo é estabelecer a database, que será o índice 100, e o segundo passo é efetuar a regra de 3 para encontrar os valores correspondentes referente aos anos seguintes. Basicamente, eu vou escolher os anos que eu quero que sejam analisados. Por exemplo, eu quero analisar o ano de 2020 e 2021 de uma empresa, então eu tenho que ter como ano base o ano de 2019. Esse meu ano de 2019 vai apresentar todo o índice 100, e é a partir desse índice e dessa regra de 3 que eu vou fazer o cálculo dos índices dos anos subsequentes. Segundo a Asaf Neto, a análise horizontal com base negativa precisa de atenção, pois os números índices ficam incorretos, de forma que a análise é ilusória, sendo necessário trocar o sinal da conta no período base. Aqui, depois que você faz a análise, se tiver um valor negativo, o resultado dele, independente se for maior que 100, ele vai permanecer negativo. A análise horizontal ganha mais sentido quando analisada em conjunto com a análise vertical, pois a relevância das variações ocorridas ao longo do tempo depende da magnitude de cada conta de resultado. Aqui a gente tem um exemplo de análise horizontal. Como a gente pode ver, a coluna 1 é o ano que foi escolhido como base, e a análise foi feita nos anos 2, e aqui seria 3. A maior característica da análise horizontal é que você faz a comparação da mesma conta, só que em anos diferentes, diferente da análise horizontal. Aqui eu vou dar o exemplo do custo de produtos vendidos. Como a gente pode ver, o ano base dela foi 610. Normalmente essas análises elas são feitas em empresas do lucro real. Então, esses valores provavelmente seriam em milhões. Mas como é só um exemplo didático, eu vou usar 610 mil. 610 mil como ano base, no ano posterior diminuiu para 600 mil. Então, a gente vai fazer 600 mil dividido para 610 mil é igual a 0,9836. Vou multiplicar pelo 100, que é o meu índice, deu 98,36. Com o processo de arredondamento, deu o valor que está aqui, 98,4. No ano posterior, aumentou para 620 mil. Então, o que a gente vai fazer? 620 mil dividido para 610 mil, porque como é uma comparação anual, temporal, a gente vai fazer sempre com o ano base. Sempre vai comparar o valor com o valor do ano base. Deu 1,016 multiplicado por 100 dá 101,6. O que a gente consegue enxergar? Que comparado ao ano base, seria 2 anos atrás, a empresa teve um crescimento pequeno, porque aumentou apenas 1,6%. Mas quando a gente compara com o índice do ano anterior, o aumento foi um pouquinho maior, porque ele tinha diminuído, estava em 98,4 e foi para 101. Então teve um crescimento de quase 2%. Um exemplo também aqui nessa DRE sobre o que o Asaf Neto falou na questão do número negativo. Na conta resultado antes dos tributos, 50 mil negativo, menos 50 mil, dividido para 10 mil, é igual a menos 5. Vezes 100, menos 500.
falar sobre análise vertical, que é muito semelhante à análise horizontal, com a exceção de que a análise vertical vai ter um foco na variação de uma conta em relação à outra no mesmo período, tá? Ela vai levar em conta a mesma conta, ou o mesmo período, por exemplo. Aqui nesse ano 1, vamos supor que eu queira saber a porcentagem relativa ao ativo circulante. Eu vou pegar como base ali o total. Se vocês podem ver até que está como 100% ali. E eu vou fazer a regrinha de 3 da mesma forma que é feito na análise horizontal, que é o total, o valor que eu quero, né? 3.396 e dividido pelo valor total, que é 5.174, vezes 100, que vai dar esse 65,6%. Então, a análise vertical ela vai analisar a variação de uma conta em relação a outra conta dentro do mesmo período. Então, assim, a análise vertical vai fazer a análise do ano 1, análise do ano 2 e análise do ano 3. São 3 análises diferentes da análise horizontal, que eu vou tomar como base o ano 1 e eu vou fazer a regra de 3 baseado nesse ano base, né? Tem essa diferença. Esse percentual que eu encontrar aqui na análise vertical pode também ser comparado com empresas diferentes. E qual vai ser o objetivo Deixa eu voltar aqui. Qual vai ser o objetivo da análise vertical? Vai ser dar uma ideia da representatividade de cada item do subgrupo da demonstração financeira relativamente a um determinado total sobre o total tomado como base. O que é isso? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Eu vou saber quantos por cento do ativo circulante vai fazer parte do meu total. Aqui eu peguei só o ativo como exemplo, mas a análise é feita do balanço inteiro. Então, aqui eu posso comparar. Poxa, 65% é do ativo, então quer dizer que lá embaixo o passivo ele pode ter uma porcentagem menor. Ou seja, desse total, o ativo circulante, que quer dizer mais liquidez, né? Tem um percentual maior do que o passivo, que quer dizer obrigações, né? Então, assim, tem esse objetivo de eu poder comparar, dentro do mesmo ano, quais contas tiveram maior percentual comparado ao total, né? E a análise vertical, ela vai poder ser utilizada para todas as demonstrações financeiras, mas para certas análises, ela vai ter mais relevância, como é o caso da DRE. Agora eu vou falar sobre os índices de liquidez. Esses índices são os responsáveis por dizer a respeito da capacidade da empresa de honrar com todos os seus compromissos a curto prazo. Basicamente dizer se a quantidade de ativos que a empresa tem, em caso de necessidade, ela consegue transformar em algo, dinheiro, que consiga pagar todo o seu passivo, todas as suas dívidas. Os índices de liquidez são 4. Um não trabalha sozinho. O ideal para você ter uma análise certa é você efetuar o cálculo dos 4. Quais são eles? O de liquidez corrente, que mostra o quanto a empresa possui de recursos a curto prazo, para cada real de dívidas de curto prazo que ela tem. A fórmula para calcular a liquidez corrente é basicamente o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O índice de liquidez seca mostra a parcela das dívidas de curto prazo, que é o passivo circulante, que poderiam ser pagas pela utilização de itens de maior liquidez no ativo circulante. A fórmula para descobrir o valor da liquidez seca é ativo circulante menos estoques, menos despesas antecipadas, divididas por passivo circulante. O índice de liquidez imediata é a parcela das dívidas de curto prazo, que seria o passivo circulante, que poderiam ser pagas imediatamente por meio dos valores relativos à caixa e equivalentes,
que é o dinheiro que está ali disponível, dinheiro mesmo. A fórmula é quase igual à liquidez corrente, só que no lugar de ser o ativo todo, é o disponível dividido pelo passivo circulante. E a liquidez geral, que é quanto a empresa possui de recursos de curto e longo prazo, que é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo para cada real de dívida de curto e longo prazo. Então, a fórmula para a gente calcular a liquidez geral é ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Eu vou falar sobre os índices de estrutura patrimonial. E esses índices eles vão ser utilizados para análise da estrutura patrimonial, que vai estabelecer relação entre as fontes de financiamento próprio e pagadores da entidade. Ele vai evidenciar se a entidade é dependente ou não de recursos de terceiros. E aí, os índices vão ser o índice de endividamento, o índice de composição de endividamento, o índice de imobilização do patrimônio líquido e o índice de imobilização de recursos não correntes. E, começando pelo índice de endividamento, ele vai mostrar quanto que a empresa tem de dívida com terceiros para cada real de recurso próprio que ela vai ter. Ele vai indicar a dependência que a entidade apresenta com relação a terceiros e a que risco ela está sujeita por conta disso. A fórmula do endividamento vai ser o capital de terceiros dividido pelo patrimônio líquido. Passar aqui para o índice de composição do endividamento, que vai servir para analisar a solvência de uma entidade, sendo importante para conhecer os prazos e vencimentos das suas dívidas. O índice de composição de endividamento vai revelar quanto da dívida total da entidade com terceiros vai ser exigível no curto prazo. A fórmula vai ser passivo circulante dividido pelo capital de terceiros. Ou seja, uma empresa que tenha grande parte das suas dívidas vencíveis no curto prazo, se surpreendida por uma crise, vai ter que tomar decisões desfavoráveis do ponto de vista econômico para cumprir suas obrigações no curto prazo. Passando para a imobilização do patrimônio líquido. O índice de imobilização do patrimônio líquido vai apresentar a parcela do capital próprio que está investido em ativos de baixa liquidez, como os imobilizados, o intangível e os investimentos, ou seja, os ativos não circulantes deduzidos dos ativos a longo prazo, dos ativos realizáveis a longo prazo. A fórmula vai ser o ativo não circulante menos o ativo realizado a longo prazo dividido pelo patrimônio líquido. E aí, quanto mais recurso próprio a empresa investir em ativo de baixa liquidez, menos vai sobrar para investir em ativos circulantes. Ou seja, a empresa vai ter que financiar as aplicações de curto prazo com recursos de terceiros. E por último, a imobilização de recursos não correntes, que vai mostrar o percentual de recursos de longo prazo aplicado no grupo de ativos de menor liquidez, imobilizado, investimentos e intangível. A fórmula dele vai ser o ativo não circulante menos o ativo realizável a longo prazo, dividido por o patrimônio líquido mais o passivo não circulante. Como os componentes do grupo investimentos imobilizados e intangível possuem vida bastante superior aos demais ativos, desde que a firma tenha recursos no exigível de que o prazo seja compatível com o prazo de duração dos elementos do ativo não circulante, suficientes para a empresa gerar recurso capaz de resgatar as dívidas de longo prazo, vai ser perfeitamente possível que se financie parte do imobilizado com recursos de terceiros. E é isso da parte de índices de estrutura patrimonial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jonathan. Vou apresentar agora um trabalho para o professor Carlos Vicente. Os índices de capital de giro são o CCL, CGC e o ST. Nada mais é do que o montante de recursos financeiros necessário para uma empresa que ela continue ativa. É o valor que deve cobrir os gastos fixos e variáveis e ainda manter suas operações, sem precisar contar com os recebíveis. Nós temos lá o capital circulante líquido,
que são as fontes de curto prazo que devem ser utilizadas para financiar as aplicações de curto prazo, que é o ativo circulante menos o passivo circulante. Aí temos as necessidades do capital de giro, parte do ativo operacional, que não é financiada pelo passivo operacional, devendo ser financiada por passivos financeiros de curto prazo ou passivo não circulante, que é o NCG, é igual ao ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. E por último nós temos o saldo em tesouraria, que sinaliza a política da empresa em relação saldo em tesouraria é igual ao ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. Nós temos aqui, por que isso aqui é interessante para a empresa analisar esses índices? Ela oferece melhores condições para vendas a prazo para seus clientes, aumento de competitividade, ela sabe quando investir em novas mercadorias ou até fazer investimento em expansão, gerencia os recebíveis evitando que isso prejudique os negócios, manter o caixa, o pagamento das contas de curto prazo em dia, mantendo seu caixa positivo e gerenciando melhor o lucro, facilitando melhorias da empresa. Prazos médios. Nós temos aqui em prazos médios, o que seria o prazo médio de estocagem? É um indicador relacionado ao tempo de armazenagem dos produtos no estoque. Por si só, a utilização tem como objetivo o monitoramento mais eficiente dos materiais prontos para venda. Ele pode ser aplicado também para fins estratégicos, que é uma importante utilização desses prazos médios de estocagem. Nós temos aí o PME, que representa o tempo médio de consumo entre a compra e a matéria-prima e a sua requisição para a produção. Nós temos aí o prazo médio de fabricação, que se torna relevante em vários ramos do negócio, em qual o processo produtivo leva mais tempo. Temos aí o prazo médio de vendas, que é o espaço de tempo compreendido entre o término de sua fabricação e a venda efetiva do produto. Nós temos aqui o prazo médio de cobrança, que representa o prazo de gasto do recebimento das vendas a prazo. Nós temos o prazo médio de pagamento a fornecedores, que é o tempo gasto em média pela entidade para o pagamento de suas compras a prazo. E por que esses índices de prazo médio de estocagem são importantes? Toda empresa, seja ela pequena, grande, precisa saber quais são os seus prazos médios. Desta forma, pode negociar melhores condições com seus fornecedores para a compra de mercadorias e para seus clientes, para vender seus produtos. Além de saber que a produção está mais eficiente, com esses cálculos bem organizadinhos e evitando gargarejos, aqueles custos desnecessários, minimizando a ociosidade da sua empresa, do seu estoque da empresa. Vamos lá para o ciclo de caixa. O que é o ciclo de caixa? Ele é composto pelas etapas operacionais utilizadas na empresa no processo produtivo. É o período que é compreendido entre a compra de matéria-prima até o recebimento do resultado da venda do produto. As principais fases do ciclo operacional se encontram entre compra de matéria-prima, estocagem de matéria-prima, pagamento da matéria-prima, produção, venda e recebimento. Para a gente saber, o prazo que a empresa banca como financiamento é denominado por ciclo operacional de caixa. Ou seja, quanto mais rápido a empresa consegue transformar seus estoques em caixa, menor será seu ciclo operacional, ou seja, mais vantajoso é para a empresa quando ela consegue fazer isso com eficiência. Dando continuidade aos índices dentro das análises das demonstrações contábeis, hoje eu quero falar sobre o índice de rentabilidade, que é um índice responsável por medir o retorno financeiro diante dos investimentos da empresa.
É importante ressaltar que a rentabilidade ela é totalmente diferente do lucro. Nem sempre uma empresa que obteve lucro é uma empresa rentável, justamente porque ela é medida diante dos investimentos e diante do ativo total da empresa. É possível medir essa rentabilidade se você dividir o lucro líquido da empresa pelos ativos totais. O lucro líquido você encontra na DRE e os ativos totais você encontra no balanço patrimonial. Também temos dentro desses índices as fórmulas dos cálculos para medir o giro e a margem da empresa. Assim você consegue descobrir se você está tendo uma margem maior ou um giro maior. O giro da empresa ele é possível calcular se você dividir a receita pelo ativo. Todos eles multiplicados por 100, que vai dar uma margem em percentuais. E a margem você calcula pelo líquido operacional dividido pela receita e também multiplicado por 100, que ele vai dar uma margem em cálculos decimais, em números decimais. Se você quiser também descobrir a rentabilidade, é só você multiplicar a margem pelo giro, que você vai ter também o valor da sua rentabilidade. Lembrando que esse é um indicador muito que interessa muito os gestores, porque